Olá! Seguimos com a série de vídeos sobre questões que afetam a administração pública. Com certeza, você deve saber que os salários dos servidores públicos vêm do dinheiro dos impostos pagos pela população, né? Portanto, mesmo tendo atribuições e chefias bem definidas, o verdadeiro patrão dos servidores é o povo. É a ele que você deve servir e prestar contas, em primeiríssimo lugar, sempre seguindo as leis e os princípios da administração pública. Afinal, além do seu salário, tudo o que você faz é financiado com o dinheiro da população. Olha que grande responsabilidade os servidores públicos têm nas mãos, hein? E que responsabilidade! Neste vídeo você vai encontrar informações sobre um dos princípios fundamentais da boa administração pública, o da transparência. A Constituição Federal garante à população o acesso aos dados gerados e mantidos pelos órgãos públicos. É direito de todo cidadão, por exemplo, saber de onde vêm as receitas do Estado, como é gasto o dinheiro dos impostos, quem são os servidores públicos e quanto eles ganham, entre outras informações. Para garantir esse direito, existe a Lei de Acesso à Informação. Ela exige que sejam criados mecanismos que facilitem a fiscalização e o controle da aplicação dos recursos públicos. São objetivos dessa lei dar publicidade aos atos públicos, estimular o desenvolvimento da cultura da transparência na gestão pública e desenvolver o controle social da administração pública. Acredito que esta deve ser a dúvida de muitas pessoas, Amélia. Toda informação precisa ser divulgada ou deve ser informada somente quando o cidadão solicitar? Toda informação de interesse público deve ser divulgada independente de solicitação. E mais, o dever de publicidade e transparência exige que as informações estejam à disposição do cidadão de forma rápida, simples e acessível. Para a Lei de Acesso à Informação, a publicidade é regra, enquanto o sigilo, exceção. Importante ressaltar que as informações prestadas e publicadas devem ser verdadeiras, completas e atualizadas. E devem ser fornecidas em linguagem de fácil compreensão. Essa obrigação de informar compete a todos os poderes e órgãos públicos, nos níveis federal, estadual e municipal. Também as empresas estatais, as autarquias e até mesmo as organizações do terceiro setor têm o dever de dar transparência às informações, assim como as empresas privadas que recebem financiamento público para realizar ações de interesse da sociedade. A lei prevê ainda que seja dada publicidade às informações produzidas ou mantidas por profissionais ou entidades privadas em decorrência de vínculos com órgãos públicos, ainda que este já tenha terminado. Pela Lei de Acesso à Informação, devem ser divulgadas competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horário de atendimento ao público, registros de repasses, transferências de recursos financeiros e das despesas realizadas, informações relativas a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e os resultados das concorrências, contratos firmados, estudos e pesquisas que foram utilizados para fundamentar a tomada de decisão, o ato administrativo, dados gerais sobre programas, ações, projetos e obras, respostas a perguntas frequentes da sociedade, informações de inspeções, auditorias, prestações e tomada de contas, e sobre as atividades que o órgão público realiza e os serviços que presta à população. Além disso, a autoridade máxima de cada órgão deve divulgar o relatório anual que explica como as informações são classificadas, apresenta dados estatísticos, entre outras exigências. Tais informações devem ser disponibilizadas online ou mesmo de maneira física, em locais que possibilitem a consulta pública. Vale lembrar que os municípios com até 10 mil habitantes não precisam publicar isso tudo na internet. No entanto, são obrigados a divulgar sim as informações relativas à execução orçamentária e financeira em tempo real na web, conforme os critérios e prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
regra é dar transparência e publicidade às informações públicas, mas existem dados que não devem ser divulgados. São eles: hipótese de sigilo fiscal e bancário previstos em outras leis ou de segredo de justiça e industrial, informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais, informações consideradas essenciais à segurança nacional e da sociedade. Com relação às informações pessoais, é indispensável o sigilo garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, respeitando a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos servidores públicos. Tirando as informações de cunho sigiloso, os órgãos, gestores e servidores públicos, além de pessoas físicas e jurídicas que contratam com o poder público, podem sofrer sanções caso descumpram as exigências da Lei de Acesso à Informação. Os órgãos públicos possuem um setor denominado controle interno, que monitora se as leis estão ou não sendo cumpridas. Esse setor possui mecanismos que visam assegurar o cumprimento das leis e a correta aplicação dos recursos, observando os princípios que norteiam a administração pública e evitando, assim, o abuso de poder. Com um controle interno bem estruturado, é possível evitar desvios e fraudes, bem como erros que podem configurar em má gestão, mas que muitas vezes ocorrem até pelo desconhecimento do gestor ou do servidor público. A identificação de inconsistências permite o tratamento apropriado de cada situação, antes mesmo que ela se torne um problema maior. Por isso, podemos dizer que o controle interno também tem a função preventiva. Vale ressaltar que existem ainda os órgãos que exercem a função de controle externo da administração pública, como o Poder Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e, por fim, o Poder Judiciário. Além disso, há o controle social, que é o desempenhado pela sociedade civil organizada e pelos cidadãos que podem e devem acompanhar e questionar os gastos e atos públicos. Os controles interno, externo e social constituem pilares da boa administração pública, pois juntos contribuem para o efetivo processo de fiscalização financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos públicos. Consulte a lei orgânica da instituição em que você atua. Oriente-se com os profissionais responsáveis pelos setores jurídico e de controle interno do órgão onde trabalha. Procure agir de acordo com os princípios que norteiam a boa administração pública. E seja você também um agente de transformação e de combate à corrupção. No próximo vídeo, vamos abordar as boas práticas nas compras públicas. Até lá! Tchau!